Olá, boa tarde a todos, participantes. O meu nome é Humberto Cunha, eu sou membro da Liagem, diretor criativo. Eu vim aqui para ser mediador dessa próxima palestra que vocês vão assistir. Essa palestra vai ser a última palestra do dia. Se você está interessado em outras palestras, pode dar uma olhada no nosso Instagram, que vai ter toda a programação certinho, o horário, o título da palestra e quem vai ser o palestrante. Ok? Palestrante, se você tiver até o final da palestra, vai ter um sorteio da Carnaflix. Então, para ganhar esse sorteio, você tem que estar presente na transmissão online. Tudo bem? Bom, a próxima palestra é de um palestrante que já esteve conosco nas edições passadas do Simpósio Genético de Alto Parnaíba, e ele retorna mais uma vez trazendo conhecimento e ciência. O nome do palestrante é professor Antônio Tomás de Oliveira, certo? O professor está aí? Oi, gente. Boa tarde, ou Olá, bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo isso. Como o Humberto falou, já é a terceira vez que estou aqui. A primeira vez eu falei um pouquinho sobre neurogenética. A segunda vez eu participei de um minicurso, ministrei um minicurso sobre neurogenética. E agora também venho para apresentar uma palestra no tema, só que envolvendo epigenética. Certo. Para quem ainda não conhece o professor Tomás, ele é biomédico pela Universidade Federal do Piauí e mestre em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal do Piauí. Hoje ele faz doutorado em biotecnologia pelo programa RenorBio. Ele é especialista em hematologia, professor substituto do curso de biomedicina da USP, professor do curso técnico em análise clínica pela FEDUC Piauí, e atualmente, como ele já disse, trabalha com genética, farmacogenética e neurociência. Você participante que gosta de farmacogenética e neurociência vai poder gostar mais dessa palestra. Essa palestra, ela está dentro da área de genética humana, titulada Epigenética e Interação entre os genes e o ambiente nos transtornos ambientais. Então, é com você, professor. Então, gente, como já fui bem apresentado, meu nome é Tomás, venho aqui apresentar uma palestra sobre a relação entre a genética, a epigenética, o meio ambiente e os transtornos mentais. Basicamente, eu tenho dois objetivos. O primeiro é falar um pouco sobre o que é essa epigenética. O segundo é tratar sobre como o meio ambiente ele pode modular por meios epigenéticos nosso genoma e como isso pode interferir em algum fenótipo comportamental, incluindo, por exemplo, um transtorno mental. Então, nesse sentido, esse assunto ele é para mais de mês, mas vou tentar aqui ser o mais breve possível, o mais específico possível. Ok? Para iniciar, gente, eu gostaria que todos imaginassem um livro, mas não qualquer livro. Um livro grande, muito antigo, e não qualquer livro, um livro de receita. Só que não é para fazer um bolo ou um jantar. Um livro de receita chamado Como Montar um Ser Humano, ou, de forma mais íntima, o nosso genoma. O nosso genoma ele tem os ingredientes para formar a ordem, as funções, para formar o nosso corpo. E esse genoma, diferente de um livro comum, que é composto por 26 letras do alfabeto, esse é composto por apenas 4, pela composição das bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Esse nosso genoma, esse nosso livro da vida, ele é muito importante. A gente não pode, de maneira nenhuma, pegar esse livro e rasurar, quebrar, manchar. Vocês podem pegar um livro de receita antigo, que é único e muito importante, e não vão pegar ele e levar ele para a cozinha. Principalmente se você for um cozinheiro desastrado como eu. Você pode ter o risco de causar algum acidente e danificar esse livro. Então, o que é que você pode fazer com esse livro? Você pode levar um papelzinho
post-it, por exemplo, faz uma copiazinha da receita que você quer, e somente do que você quer, leva o papelzinho para a cozinha e faz de forma mais segura. E é dessa forma que nossa célula faz. Nós temos nosso genoma e ele consegue, em divisões celulares, ser replicado de forma fidedigna. Quando eu quero produzir algum material a partir desse genoma, alguma proteína ou enzima, eu posso transcrever um ddRNA polimerase em um RNA, e esse RNA vai ser lido no citoplasma, vai ser traduzido no citoplasma em uma proteína por meio dos ribossomos. Então, dessa forma, nós temos o chamado de dogma central da biologia molecular. Nesse dogma central, o que acontece? O DNA ele é transcrito em RNA e ele é traduzido em uma proteína. E realmente esse dogma acaba respondendo boa parte da expressão gênica que ocorre em uma célula. Porém, não explica tudo. Com o tempo, foi descoberto alguns pormenores, como, por exemplo, o DNA transcreve realmente o RNA, mas em alguns casos o RNA ele pode ser transcrito de forma reversa para formar uma fita de DNA. Além disso, o RNA, após ser transcrito, ele sofre algumas alterações, como splicing alternativo. E o RNA, após ser traduzido em uma proteína, essa proteína ainda pode passar por outras modificações pós-traducionais, que vai acabar afetando a função dessa proteína. Com o tempo, foram descobertas mais alterações, como, por exemplo, esse DNA, ele pode sofrer alterações que não envolvem a sequência, mas envolvem alterações em como os genes eles são suscetíveis à transcrição. Eu posso reprimir ou ativar alguns genes. Eu posso ter modificações nas histonas, que são as proteínas que compõem com o DNA a cromatina. Eu posso formar RNAs não transcricionais, RNAs que não serão traduzidos em proteínas, RNAs não codificantes, quer dizer, esses RNAs, como por exemplo o microRNA, a função dele é como RNA, ele não vai ser traduzido em uma proteína. E além disso, foram descobertas outras modificações pós-traducionais que essas proteínas podem passar. Nesse contexto, sabemos que esse livro enorme que nós temos, esse genoma, composto de aproximadamente 25 mil genes, 3 bilhões de pares de base, no seu corpo, todas as suas células possuem o mesmo genoma. Do dedão do pé até o neurônio, todas possuem os mesmos genes, possuem o mesmo livro. E o que é que vai mudar? Algumas células vão ler algumas páginas e outras não. Para quê? Para que cada uma tenha uma função diferente. Por exemplo, o neurônio não tem para que ele expressar o gene da hemoglobina. Então, cada célula vai acabar expressando diferencialmente cada gene para poder desempenhar sua função, apesar de cada uma ter o mesmo genoma. Como é que ela pode fazer isso? Se você tem aqui o livro na mão, uma forma mais fácil de você ver qual gene você quer expressar, por exemplo, é colocar um marca-texto. Esse marca-texto seria, por exemplo, um fator de transcrição, facilita a leitura daquele gene, promove a leitura daquele gene. Da mesma forma que você não quer ler aquela página agora, não precisa, está só ocupando espaço, você pode dar uma dobradinha nela, facilita que não seja lido de forma errada aquele gene. E é isso que ocorre no núcleo da nossa célula. Os nossos genes, eles estão dispostos de forma aberta ou fechada aos fatores de transcrição e a RNA polimerase. A cromatina, como ela é composta pelo DNA e com várias proteínas associadas, ela pode se organizar para ser mais suscetível à transcrição ou não. Então, a gente vai ter área, vai ter páginas desse livro mais abertas, que poderão ser lidas e expressar proteínas, e vamos ter páginas que não deverão ser lidas. Por quê? Porque não faz parte da função daquela célula. Esses componentes que fazem parte e que controlam a expressão
desses genes fazem parte da epigenética. E os mecanismos epigenéticos, basicamente, o epi da epigenética é de sobre, é como se fosse acima da genética. Mas quando eu falo acima da genética, não é que ela seja superior à genética, mas que a gente tem aqui a sequência de nucleotídeo e a epigenética é algo além da sequência de nucleotídeo. É uma modificação além que acaba alterando a forma como os genes são expressos. Só que essas modificações epigenéticas, elas são estáveis, elas podem ser passadas pelas divisões celulares, podem permanecer muito tempo, anos ou até mesmo a vida inteira, mas também elas são reversíveis, elas podem ser retiradas e feitas novamente. E é essa epigenética, por exemplo, que responde como no seu corpo, o seu neurônio, a sua célula muscular, o seu adipócito, todos possuem o mesmo genoma, mas cada célula é diferente. Por quê? Porque lá naquele livro que eu mostrei, cada um lê uma página diferente e acaba inibindo outras páginas. E por meio de mecanismos epigenéticos. Então, cada célula vai expressar de forma diferencial os seus genes e tudo isso é regulado pela epigenética. A epigenética explica também, por exemplo, como os gêmeos monozigóticos, que virtualmente possuem o mesmo genoma, eu falo virtualmente porque a gente sabe que vai ter um errinho ali e acolá durante a replicação do DNA, mas virtualmente eles têm o mesmo genoma e a maioria criado pelos mesmos pais, acabam tendo um ambiente controlado, um ambiente parecido, e quando se observa o seguinte, esses gêmeos, quando são criados juntos, eles têm um epigenético, um epigenoma, que eu posso chamar, que é todas as marcas epigenéticas juntas, esse epigenoma muito parecido. Mas quando eles são criados separados, por exemplo, essas marcas epigenéticas elas são totalmente diferentes. Por quê? Porque a epigenética, diferente da genética, ela é mais plástica. Ela pode mudar e se adaptar de acordo com o ambiente, como se fosse uma forma de adaptação mais curta do que seria uma mutação, por exemplo. Então, a epigenética, boa parte dos estudos epigenéticos foram feitos com gêmeos monozigóticos, por exemplo, vivendo juntos, separados, após separação, ver se ocorria concordância, porque muitas vezes a genética, por si só, não explicava as variações que ocorriam, por exemplo, em gêmeos monozigóticos. E, por meio da epigenética, a gente foi acabar vendo que boa parte tinha essa explicação com base no epigenoma. Mas quais mecanismos epigenéticos são esses? Eu trouxe aqui os 4 cavaleiros do epigenoma. Vou falar de cada um. O primeiro cavaleiro do epigenoma foi o primeiro a ser descoberto, é o mais estudado até hoje e foi associado com a repressão transcricional lá na década de 80, que foi a metilação do DNA. A metilação do DNA basicamente envolve a adição de um grupo metil na posição 5' de uma citosina. Mas não qualquer citosina, uma citosina precedida de guanina, o que eu chamo de CpG. E no nosso DNA, a gente tem várias áreas ricas em CpG, que pode até chamar de ilha CpG, principalmente associado à parte promotora do gene, ou seja, que controla a transcrição daquele gene. Então, a gente tem essas áreas ricas em citosina que são suscetíveis à metilação. Quem é que faz essa metilação da citosina? Essa adição do grupo metil de forma covalente à citosina? É a enzima DNA metiltransferase. Então, ela adiciona esse metil e eu formo um nucleotídeo chamado de 5-metilcitosina. Basicamente, 3% de toda a citosina que você tem no seu genoma está metilada. Por quê? Porque é uma forma de controle. Você não lê o seu genoma todo de uma vez. Então, o que não vai ser lido acaba sendo metilado e acaba tendo as citosinas nas regiões de ilha CpG metiladas. Então, aproximadamente 3%.
Parece pouco, mas tendo em consideração as bilhões de bases que você tem, 3% é muita metilação. Nós temos alguns tipos diferentes de DNA metiltransferase. Por quê? Porque lembra que eu falei que a epigenética, elas são mudanças que são estáveis, porém reversíveis. Quando eu falo que ela é estável, é porque durante a replicação do DNA, as duas fitas originadas vão manter o estado de metilação. E isso vai ser possível por causa da enzima DNA metiltransferase 1. Então, ela mantém a metilação do DNA de forma original. Para quê? Para que as células filhas mantenham o seu epigenoma. Já a DNA metiltransferase 3, 3A e 3B, elas fazem metilação de novo. Ou seja, fazem novas metilações. Qual a importância disso? Porque a epigenética, como eu falei mais atrás, ela é plástica. Ela pode mudar de acordo com o estímulo ambiental, uma forma de adaptação. Então, se eu precisar, por exemplo, silenciar um gene que não estava silenciado, eu posso utilizar a DNA metiltransferase 3A e 3B. Dessa forma, o que acontece quando eu metilo aquela região do genoma? Quando eu metilo aquelas citosinas na região de ilha CPG, por exemplo? Quando aquela região está metilada, a metilação por si só já impede uma leitura adequada da RNA polimerase, já impede uma ancoragem de fatores de transcrição. Porém, a metilação ela é só um gatilho. Ela começa a atrair proteínas para aquela região que acabam se ligando na região e, juntamente com a metilação, impedem a leitura e a transcrição daquele gene. O próximo cavaleiro que nós temos são as modificações de estonas. As estonas, para quem não lembra, são as proteínas que se associam ao DNA para formar a nossa cromatina. As estonas, de um nucleossomo, por exemplo, é formado por algumas subunidades. Por exemplo, H2A, H2B, H3 e H4, formando um octâmero de estonas. E cada uma dessas estonas tem uma região aminoterminal que forma essa caudinha que está na imagem. E essa caudinha, especialmente da estona H3 e H4, pode sofrer muitas modificações, como o quê? Uma metilação, uma acetilação, uma fosforilação ou uma ubiquitinação. Dependendo do tipo de modificação e onde essa modificação está, eu posso reprimir esse gene ou eu posso expressar esse gene, torná-lo mais acessível. Um exemplo, aqui. A imagem parece feia, mas eu vou explicar. Aqui a gente tem a estoma H3. E a gente vê, por exemplo, bora ver as metilações. A gente vê que a metilação, onde tem ME e onde tem K, o K é referente à lisina, então a metilação da lisina da estona 3, essa metilação, em alguns locais, pode reprimir a transcrição, como a gente vê em vermelho. Em outros locais, pode ativar a transcrição. Ou seja, a modificação vai depender onde está da localização na estona. Não vai ser tipo que nem um DNA, a metilação que é uma forma de reprimir. A metilação na estona, ela vai depender do local, ok? Então, a gente tem outras modificações, como a acetilação. O que faz essas modificações de fato? Quando eu modifico uma estona, eu posso fazer com que ela fique com maior afinidade ou menor afinidade ao DNA. Se ela fica com maior afinidade ao DNA, ela se liga mais ao DNA e fica mais difícil para o fator de transcrição agir, para a RNA polimerase agir. Se eu faço uma modificação em que a estona ela se liga com menor força ao DNA, fica mais fácil de chegar a um fator de transcrição e fazer a transcrição de um RNA, por exemplo. Então, por isso que é importante a modificação das estonas, porque as estonas, elas também se organizam e é importante essa formação de estonas para poder formar as chamadas de heterocromatina. São as regiões que o DNA ela está
tão compactado que vai ter uma supressão da transcrição. Eu não vou conseguir transcrever os genes que estão naquela região com a cromatina condensada decorrente da ligação de histonas, decorrente da associação de histonas. Ok? Partindo para o nosso terceiro cavaleiro, será o nosso microRNAs. São RNAs não codificantes. São RNAs que são transcritos, mas não têm a função de formar uma proteína. A função dele é propriamente como um RNA. E o principal exemplo, quando eu falo de epigenética, são os microRNAs. O microRNA, ele é um RNA que ele é produzido, ele tem uma complementariedade com algum RNA mensageiro. Então, se tem algum RNA mensageiro específico de alguma proteína, e eu tenho um microRNA específico para ele, o microRNA se liga ao RNA mensageiro e não deixa que esse RNA mensageiro seja traduzido. Ou seja, eu estou impedindo a expressão daquele gene, só que não pelo DNA, mas pela inibição do RNA mensageiro. Então, o microRNA, ele inibe o RNA mensageiro, impedindo a expressão daquele gene. O quarto cavaleiro seria não um mecanismo em si, mas uma consequência. Seria a remodelação da cromatina. Por quê? Porque quando eu tenho uma metilação do DNA, quando eu tenho uma modificação de histonas, eu tenho a associação de várias proteínas que acabam remodelando a cromatina. E no núcleo interfásico, nós temos regiões de heterocromatina e de eucromatina. Nas regiões de eucromatina, como aqui no núcleo, a gente vê essas regiões mais claras, são regiões que são mais fáceis de chegar a um fator de transcrição, de ser expresso esse gene. Já esses pontinhos mais escuros, que são regiões de heterocromatina, são regiões mais compactadas e inibidas transcricionalmente. Ah, mas aqui na imagem parece que é bem pouca, né? Essa heterocromatina. Parece que é pouca porque está muito compactado. Mas a heterocromatina, ela é bem grande, porque representa muitos genes que não estão ativos naquele momento. Muitas regiões do DNA repetitivas também. O que é importante entender sobre a epigenética é que ela altera a expressão dos genes. Só que a epigenética também ela tem um papel importante. Como ela acaba inativando alguns genes e acaba compactando a cromatina, ela impede algumas alterações genéticas, como algumas mutações, algumas quebras de DNA, a atividade de alguns elementos transponíveis. E, por outro lado, alguns elementos genéticos também podem interferir na epigenética. Como, por exemplo, se ocorrer uma mutação na enzima da DNA metiltransferase, vai modificar a epigenética. Ou se ocorrer uma mudança em algum gene, na região promotora de algum gene, também pode alterar a epigenética. Então, a gente tem esse balanço dos dois, de alterações genéticas, podem regular a epigenética, e a epigenética regula a genética. Só que a importância da epigenética no contexto atual e no que ela vem sendo muito estudada é porque, lembrando novamente, a epigenética ela tem uma plasticidade. Ela pode mudar e se adaptar de acordo com pistas externas. Então, a epigenética, quando ocorre alguma mutação referente à epigenética, pode até ser chamada em alguns trabalhos de epimutações. São alterações no mecanismo epigenético de algum gene, por exemplo, que acaba inativando ou ativando esse gene. O que é que pode levar a essa alteração epigenética? Pode ser estímulos ambientais, como, por exemplo, infecção por algum patógeno, contaminantes, a nutrição, desde o período intrauterino até o envelhecimento, a atividade de hormônios, o estresse, condições intrauterinas. Então, tudo isso em conjunto, durante a vida, pode acabar alterando alguns mecanismos epigenéticos. A epigenética acaba fugindo um pouco dessa questão neodarwiniana de que mutações
que são vantajosas acabam sendo selecionadas positivamente, mutações que são desvantajosas acabam sendo selecionadas negativamente pelo meio ambiente. A epigenética, ela é como se fosse uma herança um pouco mais suave. Por quê? Porque é uma adaptação para aquele momento, para aquela geração, para aquele indivíduo ou naquele período de tempo. Então, a epigenética, ela seria o que a genética levaria milhões de anos. A genética, uma mutação e a modificação de uma estrutura ou de uma proteína ou de uma enzima para formar para se adaptar àquele ambiente, pode levar um processo de seleção natural de milhares a milhões de anos. Quando eu falo de epigenética, aquela mudança é naquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por desnutrição, ela vai acabar alterando a expressão de genes relacionados ao metabolismo de insulina, ao metabolismo de proteínas, de lipídios. Uma pessoa que ela passa por muito estresse, ela vai acabar alterando os mecanismos de neurogênese, os mecanismos de excitação neuronal, a função neuronal. Então, é uma modificação decorrente daquele ambiente. Então, a epigenética não é para ser algo ruim. A epigenética é uma forma do nosso genoma se adaptar rapidamente a uma condição ambiental. Só que qual é o problema? É que essa adaptação da nossa epigenética pode trazer consequências. Pode acabar alterando a função de algum sistema, de algum órgão e até mesmo de um comportamento, pode levar a uma alteração neural e a um fenótipo comportamental. Quando eu tenho um distúrbio mental, quando eu tenho uma alteração neural que leva a um distúrbio mental, de forma mais específica na função do cérebro, por exemplo, a gente tem vários envolvidos. Como, por exemplo, a gente sabe que o cérebro, como um órgão, ele é formado por neurônios, ele depende da atuação de enzimas, de receptores, de neurotransmissores, da estrutura axonal, da estabilidade dos axônios, da formação de sinapses, e tudo isso depende da expressão de genes. Então, se eu tiver algum gene mutado, eu posso ter uma função cerebral prejudicada e posso ter um distúrbio mental. Da mesma forma, o cérebro ele não fica parado. O cérebro ele consegue se adaptar com a aprendizagem, com o meio ambiente. Então, o ambiente também influencia na atividade cerebral. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é um órgão plástico, ele é uma estrutura plástica. Ele consegue remodelar as conexões neurais para poder se adaptar a uma condição. A gente chama isso de neuroplasticidade. E tudo isso já gerou muita briga, porque teve muita gente que quis associar, por exemplo, comportamento apenas com genótipo, tem muita gente que quer associar comportamento apenas com ambiente, porém, chegou a epigenética e tentou aliar tudo. Como assim? Com a epigenética, a gente entende melhor como o meio ambiente pode alterar a expressão dos genes por meio de mecanismos epigenéticos, e esses mecanismos epigenéticos acabam alterando a neuroplasticidade e a resposta do cérebro a estímulos externos, o que pode favorecer a transtornos mentais. Então, a epigenética é como se fosse um elo para unir a genética com o ambiente e responder como que parte dessas heranças de transtornos mentais, que são heranças complexas, que envolvem o meio ambiente, que envolvem os genes, pode ser respondido e pode ocorrer. Mas a primeira pergunta é, em qual ponto essas modificações epigenéticas que ocorrem, por exemplo, no sistema nervoso, podem levar a esses fenótipos comportamentais mais na frente? A epigenética está presente durante todo o desenvolvimento. Por exemplo, na formação dos gametas, ocorre um apagamento da epigenética materna e paterna. Para quê? Para que não seja passado
marcas epigenéticas dos pais. Essas marcas epigenéticas já feitas de acordo com o ambiente paterno. Não seria justo, né? Mas vou gerar um novo ser que já é conduzido por marcas epigenéticas dos pais. Então, a maioria dessas marcas epigenéticas são apagadas. Durante as primeiras horas do desenvolvimento embrionário, após a fecundação, as marcas epigenéticas do espermatozoide e do óvulo são apagadas também. Em primeiro momento, se pensava o seguinte: durante o desenvolvimento embrionário, todas as marcas epigenéticas provenientes do pai e provenientes da mãe eram apagadas. E assim ficava lá uma página em branco para aquele desenvolvimento produzir um novo epigenoma. Um novo epigenoma de acordo com o tipo celular e um novo epigenoma de acordo com os estímulos ambientais. Só que não é bem assim. A gente sabe, por exemplo, que existem genes imprintados, genes que se expressam diferentemente, que são herdados da mãe ou do pai. Então, alguns genes, eles conseguem escapar dessa desmetilação global que passa o epigenoma durante o desenvolvimento embrionário. Inclusive, algumas condições que já foi observado, por exemplo, em roedores, que são transmitidas de forma epigenética até a terceira geração. Ou seja, nós temos mecanismos de permitir uma passagem de mecanismo epigenético durante a geração de um novo ser vivo, durante a fecundação e desenvolvimento embrionário. Durante o nosso desenvolvimento, nós temos alguns estados que chamamos de janelas epigenéticas, que são estados onde fica mais fácil a sua epigenética ser modulada. Fica mais fácil ter alteração epigenética que pode levar a alguma condição. Uma das primeiras janelas é a vida intrauterina. Nessa vida intrauterina, condições como, por exemplo, a nutrição materna, se a mãe passa por alguma infecção, passa por algum evento estressante, alguma alteração hormonal, tudo isso pode acabar alterando a expressão dos genes do concepto e acabar levando a alguma modificação epigenética. Dessa forma, um exemplo é a desnutrição materna. Se uma mãe ela tem, por exemplo, durante um período, uma desnutrição, não ingeriu os nutrientes necessários para o desenvolvimento fetal, pode ocorrer, já foi visto que ocorre um aumento da chance da criança ter obesidade e um aumento da chance da criança ter esquizofrenia. Por quê? Porque existe a alteração de alguns genes que pode ter uma convergência funcional que tanto pode predispor a obesidade, alterações metabólicas, como pode predispor a alterações neurais que podem levar à esquizofrenia. A segunda janela de epigenética que já foi observada foi durante os primeiros anos de vida, os primeiros anos após o nascimento. Nessa etapa da primeira infância, também é chamado de uma janela epigenética. Por quê? Porque se a criança passa por algum estado de abandono, de abuso emocional, sexual ou físico, pode também sofrer alterações epigenéticas que influenciam na atividade neural e pode gerar um adulto mais propenso a ter dependência química, a ter depressão, a tentar o suicídio. E tudo isso já foi observado até mesmo em estudos com ratos. Em estudos com ratos, os ratinhos que acabaram de nascer, mesmo, eles expõem os ratinhos a condições estressantes, eles tiram o ratinho de perto da mãe, mudam a alimentação, mudam o ruído, causam condições de estresse, e depois eles observam, comparando com o grupo controle, que ocorre uma remodelação do epigenoma cerebral. O epigenoma acaba sendo mudado em genes importantes que envolvem a neuroplasticidade, que envolvem a adaptação, que envolvem uma resposta fisiológica. Dessa forma, favorecendo um transtorno mental. Foi visto, por exemplo, que ratos que foram tirados da mãe ou que tinham mães que não cuidavam, que acontece em animais, não cuidavam deles, quando era colocado a exposição à cocaína, esses ratinhos tinham maior tendência ao vício.
e que essa maior tendência ao vício era explicado por mudanças no epigenoma. A terceira janela da epigenética, que pode ocorrer uma intensa mudança, é na adolescência, na puberdade para a adolescência. Nesse momento também, alterações referentes a abuso físico, mental, a condições estressantes e alterações hormonais também alteram muito o epigenoma. Então, a gente tem basicamente as três janelas. A vida intrauterina, nós temos a primeira infância e a adolescência. Isso quer dizer que a alteração epigenética ocorre só nessa fase? Não. A alteração epigenética ela é uma edição contínua, só que ela é mais propensa e ela tem uma maior plasticidade nessas três janelas que eu citei. Mas, por exemplo, durante o envelhecimento, ocorre uma desmetilação de muitos genes e a metilação de outros, que estão envolvidos, inclusive, no próprio processo de envelhecimento. Então, a epigenética é uma edição contínua, só que a gente tem alguns momentos em que tem uma maior suscetibilidade, em que o indivíduo é mais suscetível a essa alteração epigenética. E um ponto que é bastante polêmico da epigenética, que eu comecei a comentar, foi em relação a que a epigenética ela pode ser herdada. Por quê? Porque a gente sabe que é herdado o DNA, e que as modificações epigenéticas no DNA, porventura, são apagadas. Para quê? Para que aquela pessoa em desenvolvimento, acabe criando suas próprias marcas epigenéticas. A gente sabe, por exemplo, a exceção dos genes imprintados. Só que já foi visto que tem outras alterações epigenéticas que acabam passando de geração para geração. Isso ainda não é bem explicado como é que uma marca epigenética consegue passar por gerações, já que a marca epigenética, lembrando, não é uma marca estável. Uma das explicações, por exemplo, foi a expressão e modificação das histonas. Aqui tem a modificação que seria a metilação da lisina 27 da histona 3. Essa modificação, passada, por exemplo, pelo óvulo materno, pode levar a uma tendência à modificação epigenética. Outras proteínas de ligação ao DNA metilado também podem proteger esse DNA da desmetilação global. E assim, pode acabar passando uma característica epigenética dos pais para os filhos. Isso ocorre porque durante o desenvolvimento, eu falei que ocorre esse apagamento global do epigenoma, por exemplo, a metilação. A metilação ela é totalmente apagada. Ela seria se não tivesse esse mecanismo. Mas como? Porque existem as proteínas PET que elas convertem a metilcitosina em hidroximetilcitosina. E a hidroximetilcitosina ela acaba sendo tirada e colocada uma citosina não metilada. E isso acaba apagando esse metiloma. Só que, com esse mecanismo, acaba explicando como é que pode ocorrer essa persistência da metilação em algumas condições. Falando de uma tendência e de uma abordagem de saúde pública muito preocupante, que é o aumento da depressão, que é uma condição altamente debilitante, e que em muitos casos culmina no suicídio. A depressão, que envolve alterações fisiológicas do sistema monoamilérgico, da neuroplasticidade, da estabilidade da sinapse. Existem várias explicações para tentar entender o mecanismo da depressão e seu início. Inclusive, a própria genética já explica boa parte dessas alterações. Em estudos de associação do genoma inteiro, já foi visto mais de 87 SNPs, que são polimorfismos de nucleotídeos únicos, envolvidos na correlação com a depressão. Ou seja, alterações na sequência do DNA que podem favorecer a depressão, principalmente em genes envolvidos com a transmissão dopaminérgica, com a transmissão serotoninérgica, que podem favorecer a depressão. Só que não é suficiente. Não é suficiente para explicar a gênese da depressão.
E foi começado a estudar como é que a epigenética poderia explicar o estabelecimento dessa condição. Então, por exemplo, já foi observado que pessoas em estado depressivo ocorre o aumento da metilação do DNA em genes envolvidos como, por exemplo, o BNDF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse gene BNDF ele é importante para a neuroplasticidade, para a adaptação. Então, a metilação dele diminui uma adaptação às condições ambientais e pode favorecer, por exemplo, aquele estado de não saber o que fazer, de não saber como se adaptar àquela situação estressante, àquela situação triste que a pessoa está passando. Existe também o envolvimento da epigenética no gene NR3C1, que é o gene do receptor de cortisol. Então, também tem um envolvimento epigenético na resposta ao estresse pela produção de cortisol no cérebro. Ou, no caso, a resposta do cérebro pela produção de cortisol. Então, esse receptor que está presente em algumas regiões do cérebro acaba tendo uma resposta aumentada e a pessoa ela fica mais responsiva às condições estressantes, acaba sofrendo mais diante de condições estressantes. Também temos alterações no receptor no gene OXTR, que é o gene do receptor de ocitocina, também envolvido na felicidade, no estímulo emotivo, e também no gene SLC6A4, que é o gene transportador de serotonina. Ou seja, a serotonina, como também está envolvida nesse processo límbico, esse processo de resposta e de felicidade, acaba também sendo alterado pela metilação do DNA e pode também responder às alterações que essa pessoa passa. Além da metilação do DNA, também vamos ter alterações também vamos ter alterações em relação aos microRNAs e a própria acetilação de estonas. Em relação aos microRNAs, vamos ter diferentes aumentos de microRNAs em regiões cerebrais, como, por exemplo, no hipocampo, no córtex pré-frontal, que podem também responder a essas alterações fisiológicas decorrentes da depressão, que levam à depressão, e também alterações na parte de acetilação de estonas. Na região do hipocampo, por exemplo, foi já observado uma acetilação de estonas que, a longo prazo, pode acabar alterando a resposta adaptativa à depressão e a resposta antidepressiva. Então, nesse caso, a gente observa já que a epigenética ela pode mudar muito das explicações científicas para como a depressão, como o cérebro é afetado na depressão e como pode culminar esse estado depressivo. E o que pode levar a essas modificações epigenéticas? Que condições ambientais pode levar a essas metilações, a esse aumento de microRNA ou a essas alterações nas estonas que podem favorecer um estado depressivo? Pode ser, por exemplo, abuso durante alguma daquelas janelas que nós já vimos na primeira infância, na adolescência, abuso físico, emocional, sexual, experiências adversas, eventos estressantes, problemas familiares, trabalho, eventos de perda, como um luto, por exemplo, perda de trabalho, problema financeiro, tudo isso junto, ou de forma isolada, pode acabar influenciando a atividade de genes, uma resposta e levando à metilação desses genes e servindo como um gatilho para que aquela pessoa não tenha um comportamento adaptativo frente àquele estresse e acaba sucumbindo à depressão, acaba tendo um estado depressivo por causa dessa alteração persistente. E a gente logo observa por que esse estado depressivo ele pode ser tão recorrente, ele pode ser tão duradouro, porque a gente viu que as modificações epigenéticas, apesar de elas não serem para sempre, elas poderem ser remoduladas, a resposta epigenética ela é duradoura, ela é persistente. Então, por isso explica porque boa parte dessas alterações epigenéticas, como são difíceis de serem tiradas, aquela pessoa acaba tendo várias recaídas, acaba tendo um problema a longo prazo. Não é difícil de tratar a curto prazo.
E uma das consequências desse estado depressivo, que se torna até mesmo uma epidemia hoje em dia, é o suicídio. Já foi pesquisada muito sobre a composição genética do suicídio, a história e eventos iniciais, o que pode levar e culminar uma pessoa a tentar contra a própria vida, status psicopatológico, quais condições podem levar mais a suicídio, como, por exemplo, o transtorno bipolar. Já foi observado que o suicídio ele possui uma herdabilidade de 21% a 50%, ou seja, uma explicação genética que é até baixa, porque existem vários eventos sociais, emocionais e psicopatológicos envolvidos além da genética. E algumas mutações no sistema serotoninérgico, dopaminérgico, noradrenérgico acabam também explicando essa maior suscetibilidade. Só que não caiam nessa muito de associação direta dos genes. Logo deixo claro, não existe gene do suicídio, não existe gene da depressão. Existem genes que, se mutados, acabam favorecendo uma resposta ou uma menor resposta a estímulos ambientais que favorecem esse tipo de comportamento. Então, é uma explicação fisiológica, não é uma explicação direta, que aquele gene, se mutado, a pessoa vai se suicidar. Isso não existe. O que acontece em estados normais é o seguinte: uma pessoa, normalmente, ela passa por muito estresse mental, experiências negativas. O cérebro, como ele possui essa capacidade de se adaptar, ele tem mecanismos de neuroplasticidade para responder esse estresse. Ele acaba se adaptando para sofrer menos, para ter menos influência dessa experiência negativa. Para evitar qualquer reação inusitada, como, por exemplo, atentar contra a própria vida, comportamento agressivo, automutilação, nós temos a função inibitória, que acaba inibindo esses comportamentos mais anormais. E nós temos também um controle da tomada de decisão, em que nós temos um pensamento, uma função executiva, impedindo qualquer tomada de decisão que seja muito rápida e que acabe também envolvendo algum prejuízo ao nosso próprio corpo. Isso aí ocorre em condições normais. Só que em pessoas que têm essa alteração do epigenoma, elas podem ter mudanças no córtex orbitofrontal e no córtex pré-frontal dorsolateral que impedem, por exemplo, um controle inibitório adequado e também uma função inibitória adequada. Nesse caso, a pessoa ela vai ter uma maior tendência a ter esse tipo de comportamento, suicida, depressivo e a automutilação. E quais modificações epigenéticas eu estou falando? Principalmente a diminuição da transmissão GABAérgica. Por quê? Porque o GABA é importante principalmente na função inibitória, então tem uma diminuição da função inibitória, a pessoa acaba tendo comportamentos fora do padrão, tendo automutilação, tentativa de suicídio, isso pode ser favorecido por isso. Uma diminuição do fator neurotrófico derivado do cérebro e também do receptor TRKB, e uma hipometilação global do hipocampo, que também participa desse sistema límbico de expressão da memória, que é também importante nesse processo. Por exemplo, no eixo hipotálamo hipófise adrenal, pode ocorrer a metilação, alterações na metilação do receptor de cortisol. E essa alteração de metilação no receptor de cortisol acaba alterando a resposta ao estresse, alterando a resposta ao cortisol. E isso acaba afetando como as pessoas lidam com experiências negativas. E aí as experiências estressantes do dia a dia acabam afetando ainda mais aquela pessoa. Então, esse é um dos exemplos como a epigenética ela pode afetar um comportamento que seria um eixo que seria normal. Se você, até agora, espero que vocês tenham tido essa curiosidade, que eu não falei de propósito, foi o seguinte: eu falei de vários casos aí que no cérebro ocorre aumento de tal proteína, diminuição de tal proteína, aumento de metilação, diminuição de microRNA, aumento de microRNA. Só que vem a pergunta: como é
que o pesquisador ele sabe que isso está ocorrendo no cérebro. Porque se eu falasse alteração no gene, se eu falar de alteração no genótipo, no genoma, eu posso pegar qualquer célula do nosso corpo. Por quê? Porque todas as células possuem o mesmo genoma. Mas se eu falo de epigenética, e se eu estou falando do epigenoma do cérebro, eu vou precisar de células do cérebro. Por quê? Porque se eu pegar uma célula do sangue, se eu pegar uma célula epitelial, o epigenoma ele é diferente, porque cada célula tem uma expressão diferente. Então, como é que as pesquisas conseguem obter esses dados sobre a expressão epigenética do cérebro? Nós temos alguns meios. O primeiro meio é com estudos com animais. Você pode, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, colocar o ratinho em condições estressantes, colocar o ratinho em contato com drogas, com cocaína, e ver alterações no epigenoma, ver alterações na neuroplasticidade, avaliar o metiloma, avaliar o acetiloma, a acetilação de estonas, avaliar a microRNA, isso aí eu posso fazer com animais. Só que os animais respondem muita coisa. E as experiências com animais já explicaram bastante coisa sobre o nosso epigenoma. Mas o comportamento animal, o repertório comportamental de um animal é bem diferente do nosso. Então, o ideal seria avaliar o cérebro humano. E, infelizmente, uma forma que temos de fazer isso é através da análise pós-mortem. É a análise após o paciente morrer. Então, entendam como é difícil fazer uma pesquisa sobre epigenética neural. Porque envolve vários comprometimentos éticos, como, por exemplo, estudar o epigenoma cerebral do cérebro de suicida. Entenda a complicação de falar para a família, de pedir para a família isso, ter um caso e conseguir isso em poucas horas. Porque para avaliar o epigenoma do tecido neural, tem que ser algo rápido. Porque começa a necrosar, começa a aumentar a acidez e ter dano no DNA. Então, tem que ser algo rápido. Então, é muito difícil conseguir estudar epigenética neural. Porém, tem vários estudos aí. E é o mais ideal. Porque se você quer estudar o que está alterado na epigenética neural, tem que estudar o neurônio. Tem que avaliar o cérebro. Você pode até tentar estudar outro tecido, só que não vai ser a mesma coisa. Alguns estudos tentam passar por essa barreira ética, por essa dificuldade de conseguir voluntários, de conseguir a autorização da família, de conseguir a amostra em um tempo hábil, por meio de outros tecidos. Por exemplo, já foi observado uma hipermetilação do DNA, do gene BDNF, nos pacientes depressivos. E já foi também observado alterações na metilação em células epiteliais, células do cordão umbilical, na placenta, espermatozoides, no líquido cefalorraquidiano. Só que a gente entende que não é a mesma coisa, mas se você conseguir encontrar uma sobreposição funcional que tem algum gene que também esteja alterado nos tecidos, sem ser o tecido nervoso, é muito importante. Então, muitos estudos hoje tentam observar alterações no epigenoma em células do sangue, em células epiteliais, especialmente célula epitelial, porque tem uma origem embrionária mais parecida com o tecido nervoso. E aí fica mais fácil de ter alguma sobreposição epigenética. Então, a gente sabe que não é a mesma coisa, não é, porém, é o que temos mais acessível. Então, parte dos estudos avaliam esse epigenoma em outros tecidos. E também vários estudos, atualmente, tentam observar como, se a gente sabe que ocorrem essas modificações epigenéticas, nós podemos tentar fazer o quê? Algum medicamento que possa inibir essa modificação epigenética, que possa reverter essa modificação epigenética para trazer qualidade de vida àquele paciente. Então, tem medicamento que inibe estona, desacetilase,
tem medicamento que inibe DNA metiltransferase, e só que temos aquela dificuldade de inibir somente o que está alterado e não influenciar na função normal do epigenoma. Então, muita coisa ainda está para ser estudado, tem muitos estudos avaliando com animal, por exemplo, alteração na epigenética por meio de medicamentos para evitar e diminuir o comportamento vicioso frente a drogas. Então, a gente tem vários estudos em andamento para tentar reverter essas marcas epigenéticas, só que é um estudo perigoso ainda. Por quê? Porque a gente tem que tentar ser assertivo, reverter a epigenética do que está alterado, e não alterar a epigenética de outros órgãos, de outros tecidos e afetar aquele indivíduo. Queria só mais dar um exemplo. Existem vários transtornos que podem ser explicados também com a base epigenética, mas um bem importante, porque é um dos mais estudados, é o transtorno do espectro autista. Eu não estou falando que o transtorno do espectro autista tenha causa epigenética. O transtorno do espectro autista, como o próprio nome fala, é um espectro de vários fenótipos que tem várias causas. Tem causa genética, tem causa que está associada ao ambiente, e a maior parte dos casos de transtorno do espectro autista é idiopático, não se sabe o porquê ainda. E uma das explicações que estão tentando trazer é a epigenética, são alterações epigenéticas. Então, por exemplo, já foi observado que o gene PRT1 exibiu menor metilação no córtex temporal e cerebelo do transtorno do espectro autista. Metiloma alterado da placenta, como eu falei, alguns tecidos podem ter uma sobreposição e alteração do metiloma. Eu posso estudar para verificar uma alteração inicial. Na ligação de MECP2 e da DNA metiltransferase 1, a proteína MECP2 é a proteína de ligação ao DNA metilado, então são bem importantes para controlar a expressão de genes. E nos promotores dos genes de RNLN, de GAD1, de CPF, ou no córtex pré-frontal, quer dizer. E também já foi observado que alguns medicamentos conseguem influenciar e levar ao fenótipo autista, levar ao transtorno do espectro autista em animais, em modelos animais, por meio de alterações epigenéticas. E que essa alteração epigenética ela pode persistir até a terceira geração. Lembra que eu falei que algumas alterações epigenéticas elas podem persistir de uma geração para outra, apesar do epigenoma ser quase totalmente apagado durante a fecundação e desenvolvimento embrionário. E quais fatores externos já foram associados com essa alteração do epigenoma que levaria ao transtorno do espectro autista? Temos a idade materna, paterna, as complicações na gravidez, infecção materna, quando a mãe tem alguma infecção viral ou algo do tipo, foi associado com um risco maior de 18%. A porcentagem aí é de risco maior, não é de caso, não. Não quer dizer que 18% das mães que tiverem infecção vão ter filhos com TEA. Não, quer dizer que tem um risco 18% maior. Doenças autoimunes pode ter um risco de 40% a 64% maior. Alguns medicamentos, como o valproato, e também inibidores da recaptação seletiva de serotonina, vitamina D, cálcio, zinco, ácido fólico. A deficiência desses nutrientes pode também favorecer uma maior chance de ter o transtorno do espectro autista, toxinas em metais, inflamação e estresse oxidativo, hipóxia e alterações endócrinas. Então, já foram associados várias evidências, algumas baixas, algumas maiores, que podem causar alterações epigenéticas que levariam ao TEA. Só que também já foi associado várias coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, associaram a vacina com o surgimento do autismo. Já foi visto por outros estudos que tem nada a ver. Então, tem muito estudo com evidência mostrando alteração epigenética, só que em alguns casos tem nada a ver, como no caso das vacinas. Então, vacinação não, pelas evidências que temos, não causam nenhum risco de ter um filho com transtorno do espectro autista.
Quando eu falei de transtorno mental como um todo, tem muitos transtornos mentais. E as pesquisas anteriores já observaram uma sobreposição funcional dos transtornos mentais. Então, dessa forma, eu posso explicar, por meio desses exemplos, alguns outros, como, por exemplo, a esquizofrenia, abuso de drogas, também vão ter modificações, principalmente em genes envolvidos em neuroplasticidade, em atividade neural. Mas uma reflexão que eu queria trazer é porque, por muito tempo, alguns estudos de geneticistas envolvidos principalmente com eugenia, com segregação, falavam o seguinte, que temos pessoas que ascendem socialmente porque elas são superiores geneticamente. E tem pessoas que estão na pobreza, que estão doentes, porque teriam uma genética pior. Só que com a epigenética, a gente acabou respondendo uma parte desse preconceito inicial, que é o seguinte, não é que as pessoas que estão na linha de pobreza, as pessoas que vivem em condições insalubres, que elas têm um genoma pior. É que as próprias condições de vida adoecem as pessoas. Por meio da epigenética, a gente pode explicar, por exemplo, como a desnutrição, como infecções, como a pobreza, como a falta de estímulo emocional, de estímulo emocional e intelectual, podem favorecer alterações epigenéticas e fazer com que aquela pessoa adoeça. Então, as condições sociais, as condições de vida, de alimentação, podem adoecer as pessoas por meio da epigenética. E isso tem cada vez trazendo mais. Um exemplo que eu mostrei aqui, em alguns casos, a desnutrição, a falta de acompanhamento, infecções, podem favorecer alterações epigenéticas. Por isso que devemos ter o cuidado, principalmente com as pessoas que estão na janela epigenética. Cuidado com as mães durante a gestação, cuidado com as crianças, adolescentes, proteção contra abusos, proteção contra o uso de drogas, vacinação para evitar infecções e assim, trazer uma maior saúde a longo prazo, tanto para as pessoas hoje em dia, quanto para as futuras gerações. Queria agradecer à Liga Acadêmica de Genética pelo convite novamente, ao FDPA, por albergar essa liga e outras grandes ligas maravilhosas, e também a todo mundo que está assistindo aqui. Deixe meu contato para alguém queira conversar depois sobre algum assunto relacionado à neurogenética, estou sempre aberto, e aí contato no Gmail, do Instagram, e encerro aqui a palestra. Esperar o Humberto agora. Oi, Tomás, tudo bem? Olá, Humberto. Bom, essa palestra foi incrível. Tem muito comentário positivo e tem muitas perguntas. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, a gente vai para a fase de perguntas, uns 10, 15 minutos. E eu vou ler uma pergunta para o Tomás, ele vai responder. Algumas perguntas, elas vão estar de fora, mas a gente vai responder posteriormente após o evento. Tudo bem? A primeira pergunta é do Eric Porto. O que é expressão diferencial? A expressão diferencial seria o que eu expliquei em relação à célula. Por exemplo, você considerar um precursor eritrocitário, um neurônio. Tanto o neurônio quanto o precursor eritrocitário vai ter o gene para produzir as cadeias de hemoglobina, porque toda célula do seu corpo possui o mesmo genoma. Só que o precursor eritrocitário vai expressar esse gene e o neurônio não vai expressar esse gene. Então, a gente tem essa expressão diferencial, que é permitida justamente pelas alterações epigenéticas. Ficou claro? Certo. A próxima pergunta é do João Ricardo Gomes. O intron e o extron são diferentes em cada especialização celular? Não, o genoma, como eu falei, ele é igual. Os introns, os extrons, o que pode mudar
por exemplo, é a expressão. E o que pode mudar também, durante a transcrição, a gente tem o DNA, tem aquela região, aquele gene que vai ser transcrito, aquele gene é transcrito em um RNA, e aquele RNA, por exemplo, ele pode ter ele pode ter um corte diferencial, ele pode ter um splicing alternativo, um corte de introns diferencial para formar um novo produto gênico. Então, pode ocorrer mudança na expressão e no splicing daquele RNA, mas o genoma, os introns e os exons que tem no genoma, não vai ser mudado, vai ser aqueles ali mesmo. Pode ocorrer alteração uma e outra, porque a mitose ela não é perfeita, ela causa algumas mutações, a gente sabe que temos elementos transformíveis, então a gente pode ter alterações no DNA, mas o genoma praticamente é o mesmo em toda a célula, tanto o intron quanto o exon. Certo. Tem uma pergunta aqui muito pertinente, é da Luciana Oliveira. Tudo que a gente fala de epigenética, no caso, né, da sua palestra, ela pergunta, então não adianta fazer o tratamento para depressão? Não foi isso que eu quis dizer, viu, gente? Adianta sim, tem que fazer acompanhamento profissional. O que eu digo em relação à epigenética, e epigenética em depressão, epigenética no vício, epigenética em doenças em geral, é que torna um pouco mais difícil o tratamento. A gente sabe que uma pessoa com depressão, ela não vai se curar em uma semana, ela não vai se curar em um mês. Tem pessoas que passam a vida inteira lutando contra a depressão. Então, a gente sabe que isso pode ser justamente por essas modificações que são estáveis no genoma. Mas quer dizer que a pessoa tem que parar e desistir, entregar na mão de Deus? Não, isso aí tem que lutar, porque a gente sabe que essas condições, o cérebro ele pode lutar, ele pode ter a neuroplasticidade, ele pode responder ao tratamento, então não pode desistir, até porque condições como a depressão, como a ansiedade, como alguns transtornos, são multifatoriais. Tem alguns que têm base mais genética, tem alguns que são envolvidos mais alterações ambientais, então não pode existir com base nisso, não. É bem importante ter o acompanhamento médico nessas situações. Bom, a próxima pergunta é do Ayrton Pinot. Ele fala, existem fármacos específicos para ativar e desativar a epigenia ou epigênica, não sei se existe a palavra, como eles funcionam e como é a sua criação? Acho que então, que existem fármacos que alteram o epigenoma, a epigenética, existem. Só que a maioria dos estudos com epigenética atualmente, com elaboração de fármaco, é para o câncer. Por quê? Porque muitos tipos de câncer podem alterar a epigenética, por exemplo, para suprimir genes supressores tumorais e para ativar oncogenes. E aí, o câncer, por fazer esse mecanismo, pode ter alguns medicamentos, por exemplo, que inibem essa metilação de alguns supressores ou que ativam esses supressores tumorais de forma epigenética para que aquela célula entre em apoptose. Então, nós temos mecanismos de tratamento epigenético para o câncer. Por que ainda não tem mecanismo epigenético para algum transtorno mental, por exemplo? Porque é muito mais complexo. Você tratar uma célula cancerosa é uma célula do nosso corpo, mas é uma célula bem diferente. Você pode ter meios de chegar só àquela célula. Porém, o sistema nervoso, se você afetar o epigenoma do sistema nervoso de forma errada, você pode acabar prejudicando mais do que ajudando. Então, até o momento, não tem um medicamento assim liberado para poder fazer um tratamento baseado no epigenoma. Mas está sendo estudado em modelos animais, já teve alguns resultados promissores em relação ao vício. Eu não sei se teve em relação a outros transtornos, mas também está sendo estudado. Então, resta aguardar. Até agora não tem, mas está sendo pesquisado. Certo. A próxima pergunta é da Flávia Giovana. A epigenética e a prática de exercício físico podem auxiliar na modificação de alguns sintomas de problemas psíquicos?
E, olha, em relação a problema psíquico, eu não estudei, mas a atividade física, ela altera muito o epigenoma em relação a problemas metabólicos. Inclusive, a prática, mesmo assim, a curto prazo, já tem alteração significativa no epigenoma. E a longo prazo, acaba revertendo muitas alterações que, às vezes, foram de anos de má alimentação, de sedentarismo. Então, em relação à atividade física com atividade neural, eu não sei, mas eu acredito que deva ter, porque tem muitos estudos que mostram que a atividade física auxilia na saúde mental, auxilia na neuroplasticidade, na atividade neural. Então, devem ter estudos que já investigaram isso. Não tenho ideia ainda, mas é bem importante para a epigenética de forma geral. Epigenética metabólica, epigenética nutricional, é bem importante a atividade física. Certo. Está faltando 6 minutos para a pergunta. Nós temos mais aqui. A próxima é de Bruno Santos. Existe alguma razão evolutiva para a ocorrência do gene implantado? Eu não entendi, Humberto. Uma razão emotiva? Evolutiva. Evolutiva? Razão evolutiva ocorrência do gene imprintado. A razão evolutiva que tem. Não sei se eu sou o melhor para explicar isso, mas o que entende é que muitos genes, eles acabam sendo expressos a gente tem, para cada gene, tem 2 alelos, né? Um de origem materna e um de origem paterna. E muitos desses genes, eles acabam não sendo expressos dos 2 alelos. É até uma forma de compensar, uma forma de manter uma variabilidade, uma forma de não ter tanto aumento daquele produto gênico. Então, tem essa importância em relação ao controle do produto gênico. E isso a longo prazo. Tanto que, se você tem uma alteração epigenética em genes imprintados, a gente tem aí várias síndromes que são causadas por alteração dos genes imprintados. Mas isso aí tem importância evolutiva, não saberia explicar totalmente o porquê, mas é nesse sentido. Tem uma pergunta bem interessante da Milena Rocha. Ela fala, em caso de uso de droga, que seria um ansiolítico, antidepressivo, pode acontecer uma alteração na epigenética e passar para o filho? No caso do tratamento, né? De alguma condição. Eu vou dar um exemplo em relação a como as variáveis elas são meio confusas. Teve alguns estudos que mostraram o seguinte, que pessoas que usavam inibidores de recaptação seletiva de serotonina, eles tinham filhos com maior tendência a ter transtorno do espectro autista. Mas só que foi observado que a relação não era com o medicamento, era com o diagnóstico errado. Por quê? Porque as pessoas que estavam tomando o medicamento eles já tinham uma predisposição genética a alterações de transtornos mentais. E aí ficou mais fácil ter um filho com transtorno mental também. Mas não foi por causa do medicamento, mas foi pela base genética e familiar bem atrás, pelo diagnóstico que foi errado, pelo remédio que foi receitado errado, mas que pode alterar a epigenética, a gente tem que entender que qualquer medicamento que seja passado na dose errada ou de forma errada pode alterar. Mas se é o seu tratamento, você não deve parar com medo da epigenética, porque aquilo ali é bom para você, aquilo ali está ali tratando. Tomás, a próxima não é uma pergunta, é uma sugestão. Eu acredito que você pode sanar a dúvida, né? É da Tati Toma. Ela parabeniza a palestra, muito boa, as explicações dinâmicas, gostou dos memes colocados no slide. Ela gostaria de saber se você poderia indicar algumas fontes de livros, artigos ou filmes sobre as modificações epigenéticas, que pode ser em inglês ou português. Como que não... Em relação a filme, eu também queria saber. Até hoje não cheguei a ver, não. Mas artigo tem de vários. Se você jogar
somente a palavra epigenética em qualquer base de dados científica, você vai ver que tem artigo hoje mesmo sendo lançado um monte. É um assunto que está sendo cada vez mais estudado, devido a essa importância. O que vai variar vai ser a área. Por exemplo, é muito estudada a epigenética do câncer, é muito estudada a epigenética de transtorno mental, mas eu não conseguiria te indicar só um. Eu indicaria que você desse uma olhada lá para ver qual é a área que te interessa mais. Tem epigenética de doenças metabólicas, diabetes, epigenética de outras alterações, e aí você vai na que você se interessar, porque a epigenética realmente ela está em tudo, ela está sendo estudada em várias áreas que a gente até achava que tinha nada a ver, com comportamento, emoção, e assim por diante. Para quem não sabe, vocês podem entrar no Instagram do Professor Tomás, né, que tem publicações, e pode até sugerir lá depois, né, sugestões de livros, filmes e artigos, para a galera que quer acompanhar. Sim, se tiverem dúvida, podem me procurar de algum assunto que se eu não souber, pelo menos eu direciono para onde é que tem. Beleza. A última pergunta é da Diana Luiz, ou Diana, não sei. Porque a maioria dos adolescentes tem tendência ao suicídio. Passou essa fase, tudo volta ao normal, tem a ver com algum distúrbio ou alguma relação genética? É uma pergunta. Olha, eu não sei se de fato a maioria tem tendência ao suicídio. Eu não fiquei, não entrei em contato com esses dados aí, não. Mas, como eu falei, a adolescência, com um período de alteração hormonal, com um período de plasticidade cerebral, com um período de janela epigenética, é um período suscetível a várias alterações emocionais, alterações mentais, que podem acabar causando uma suscetibilidade maior ao suicídio. Mas não é somente essa causa, por isso que tem toda aquela preocupação em ter um ambiente adequado, porque uma pessoa em desenvolvimento, seja uma criança ou um adolescente, ela é mais suscetível a sofrer de acordo com esses problemas ambientais. Então, é tentar manter o ambiente mais estável possível, evitar conflito desnecessário, evitar acompanhar essas crianças para evitar qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de negligência, para poder evitar, no futuro, alterações mais drásticas. Certo. Bom, já deu tempo de pergunta. Eu quero agradecer a sua palestra, por mais uma vez estar conosco, via distância. A sua palestra foi ótima, didática, criativa, as pessoas gostaram. Depois, pode conferir os comentários, né, que vai ser postado no YouTube. E é isso, eu tenho a agradecer mais uma vez nessa parceria e muito obrigado. Foi um prazer, pessoal. Na dúvida, estamos aí. E lembre-se sempre de a gente compartilhar o conhecimento, evitar qualquer informação que não seja verdadeira, informação que leve a alguma pseudociência, que leve a alguma estagnação e alguma involução. Então, qualquer coisa, procurem, me perguntem alguma fonte que eu possa passar de boa e até um próximo encontro. Tá bom. Obrigado. Para saber mais sobre amanhã, confere no Instagram a programação. Tudo bem? E é isso. Porque tem uma ótima tarde. Aproveitem o descanso, que amanhã tem mais palestra. Tudo bem? E é isso. Muito obrigado.